E agora, finalmente, indo para a parte etílica do nosso roteiro, aquela parte tão bacana. E aqui eu vou falar das duas experiências que eu tive em Bordeaux. Uma foi visitando a Cité du Vin, que é dentro de Bordeaux, é super fácil de chegar. Você pega o tram B no centro da cidade, em 10 minutos você está nele, nessa cidade do vinho. E aí um dado curioso, já que nessa viagem não teve perrengues, eu não tenho os lives dessa viagem, mas sim que eu gravei uma coisa curiosa, que lá, como um bom francês, conhecedor dos seus direitos, a hora que acaba o seu trabalho, a pessoa vai embora, né? No caso, não deixou cair a caneta, mas o motorista simplesmente largou o tram no meio do nada e nós ficamos lá esperando chegar o próximo. Então vejam o vídeo para vocês terem uma ideia de como é a Europa, né? Olha as caras de não sei o que aconteceu. Por quê? Literalmente. A motorista abandonou o trem. Falou, pra mim já deu. Foi meu horário. Tchau. E nós estamos aqui, ó. Eu tô quando eu tô vendo, esperando o senhor que chegou agora. Ó, tá atrasado, meu filho. E assim, ó, que funciona assim. E agora voltando, falando do passeio em si, você não precisa reservar com antecedência, pelo menos na época que eu fui, dá para comprar na hora. O passeio ele custa, o passeio comum, ou seja, que é só uma visita sem ser guiada ao museu, e depois a degustação de uma taça de vinho e a vista que eles têm, 360 graus, no topo desse prédio, que a vista em si não é tão legal, porque ele está bem numa ponta de Bordeaux, mas o lugar em si é lindo. Essa visita custa 20 euros e ela dura mais ou menos 3 horas. E aí nessas 3 horas você vai ver um museu bastante amplo, com tudo que você possa imaginar sobre a história do vinho, sobre tipos de vinho, sobre como é feito o vinho, e aí algumas comparações curiosas sobre o quanto consome um francês e o resto do mundo. E aí vocês vão ver que o Brasil, a gente ainda está mandando ver na cerveja, né? Porque o vinho é o que não é o preferido, pelo visto. Mas aqui na Europa eles bebem quase igual água, né? Então é bastante consumido. O museu vale muito a pena, até para quem não bebe vinho, porque ele é lindo, a arquitetura dele é muito bacana, esse bar em cima é bem bacana, você não fica muito tempo lá, porque fica cheio de gente, então eles vão, depois você tomou seu vinhozinho, tchau. Eu fui com uma prima que não bebe, então vocês imaginam a minha alegria, fiquei com 2 taças, saí bastante alegre desse lugar, mas vale muito a pena e é um passeio que você pode fazer meio-dia na cidade, meio-dia esse passeio. E aí indo finalmente para Saint-Émilion. Saint-Émilion é uma região que, se você está de carro de Bordeaux, em 40 minutos você chega. Se você não está de carro, tem algumas boas opções. Então você pode ir de trem, vou deixar aí o site da companhia francesa, porque eles têm vários horários. Leva mais ou menos 40, 50 minutos para chegar em Saint-Émilion e depois você caminha um pouquinho até a cidade. Mas eu fui de ônibus, que a companhia chama Transgironde, algo assim, Gironde, vou pôr aí embaixo também. Custa o mesmo que o trem, ou seja, ida e volta é 10 euros. Ele leva um pouquinho mais de tempo, ele leva 1 hora e 10, mas ele para simplesmente na entrada da cidade. Então ele para num ponto na estrada, você cruzou a rua, você já vai cair na oficina de turismo e numa praça que chama Place des Clochers, que você já tem uma vista de Saint-Émilion, que é uma cidade minúscula, né? Uma graça, você já pega um mapa aí, é muito fácil, você não precisa ir lá só para beber, né? A cidade em si é uma graça, e ela tem, segundo o próprio mapa, 12 monumentos que você deve conhecer, então você consegue fazer tudo isso em 1 hora, 1 hora e meia. E um monumento que eu não vi, mas descobri de um outro blog, é que existe uma igreja subterrânea lá, então quando vocês forem, perguntem na oficina de turismo, porque deve ser um passeio bacana. E uma outra coisa que eu também descobri de alguém que viajou, que você pode pagar, acho que 1 ou 2 euros, e na oficina de turismo eles te emprestam a chave de uma torre que tem nessa região próxima à oficina de turismo, que você tem uma vista mais alta da cidade. Mas enfim, você passeia pela cidade e depois você senta nos inúmeros bares para tomar seu vinho. Aí o que eu recomendo é o seguinte, se é um passeio de um dia, você vai degustar vinho aí, talvez você compre nas pequenas lojas que tem na região, mas é uma região, como eu posso vir nesse guia aqui, que ela tem simplesmente mais de 1000 produtoras de vinho, sendo que dessas pelo menos 130 estão abertas ao público e fazem degustação e fazem, tudo isso que vocês já sabem do vinho, só que elas estão espalhadas nessa região. Então é uma região que vale a pena para quem gosta de vinho e está viajando aqui para essa região com este fim, vale a pena alugar um carro e ficar em Saint-Émilion
1 ou 2 noites e poder explorar as vinícolas da região como eu fiz a Rioja. Bom, e com isso eu encerro esse passeio bordolense. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês, embora eu não tenha os vídeos dos perrengues para essas 2 viagens, mas eu queria dizer para vocês que quem tem medo de vir para a Europa, viajar sozinho, montar seu guia, por favor, não tenham medo, gente. Com a internet hoje em dia você encontra tudo. Então tem o meu canal, tem 1 milhão de canais, tem 1 milhão de informações. Eu falei para vocês de um site para restaurantes, que é o Foursquare, e vou falar outro que eu descobri sobre transportes, que para todos os lugares que eu estou indo eu estou consultando e ele tem sido muito preciso, que ele chama Home to Rio. E vou te falar, ele coloca todos os trajetos, de carro, de ônibus, de metrô, de táxi, quanto custa. Não sei quem criou esse site, mas também é um site que te ajuda a planejar como é que você chega e sai das cidades, como é que você se locomove em carro por algumas cidades, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso, gente, que cada vez mais é mais fácil viajar. E espero vocês semana que vem com outra viagem.